Mackenzie, São Paulo. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. Seria o. Me esqueci da frase. Só sei que nada sei, né? Basicamente. O filósofo grego Sócrates, nascido em Atenas, por ensinar seus discípulos a se libertar do orgulho e da pretensão de que sabiam algo, e que, somente ao se libertarem dessa postura prepotente, poderiam iniciar a construção de suas próprias ideias, foi considerado subversivo pelo governo ateniense. Para o filósofo, não importava a condição socioeconômica de seus discípulos, e sim suas qualidades interiores. Acusado de corromper a juventude, foi condenado a tomar cicuta, que era uma espécie de veneno. Suas ideias contrariavam os valores dominantes da sociedade ateniense da época, por quê? Letra A. Permitiram que todo grego pudesse ser considerado heleno, pois participaria do processo de educação e cultura grega, e não mais apenas os atenienses. Vamos lá. Letra B. Só um minutinho. Tá. Letra B. Atenas, considerada educadora da Hélade, não seria mais a única cidade-estado grega a monopolizar o direito à educação, podendo tal direito ser exercido por qualquer outra poli. Na verdade, não. Ele não fala sobre a questão da poli exercer domínio sobre o conhecimento. Fala sobre o indivíduo exercer domínio sobre o conhecimento. Letra C. Para a democracia ateniense, a maioria da população, composta de escravos, mulheres e estrangeiros, né, os metecos, não tinha direito de cidadania e, portanto, não deveria participar de decisões políticas. A alternativa correta é essa aqui. Nós vimos lá que cidadania em Atenas seriam apenas os homens livres, atenienses, filhos de atenienses. Então, realmente excluía escravos, mulheres e estrangeiros. Correta a letra C. Letra D, não respeitavam os valores religiosos atenienses, não falou nada sobre religião até aqui. O regime democrático ateniense nunca incentivou o desenvolvimento intelectual. Nós já vimos que isso aconteceu, né, no período de investimento, por Péricles, que vai usar os recursos da Liga de Delos para poder investir em conhecimento, em educação, em arte, em obras. Então, a que sobra mesmo para nós é a letra C. FUVEST 2009. Alexandre desembarca lá onde foi fundada a atual cidade de Alexandria. Pareceu-lhe que o lugar era muito bonito para fundar uma cidade e que ela iria prosperar. A vontade de colocar mãos à obra fez com que ele próprio traçasse o plano da cidade, o local da ágora, dos santuários da deusa egípcia Íris, dos deuses gregos e do muro externo. Lembrando que a ágora era uma praça circular, né? Por que um círculo? Porque a distância da circunferência até o centro é a mesma para todos os pontos, ou seja, o raio é o mesmo. Então quer dizer que todos estão em condição de igualdade ali. Essa era a ágora, uma praça circular onde todos tomavam as decisões políticas em conjunto. Letra A. O significado do helenismo, caracterizado pela fusão da cultura grega com a egípcia e as do Oriente Médio. Correto. Se a gente for analisar, lembrando que Alexandre era um grande fã da cultura grega, ele vai disseminar, tanto que o grego vai ser a língua oficial do Império Macedônio. Ele vai ter domínio também sobre regiões egípcias, onde vai fundar Alexandria, e parte do Oriente Médio. Lembrando que o Império Macedônio ele dominou o Império Persa, e a Pérsia fica na região do Oriente Médio. Alternativa correta, letra A. Letra B. A incorporação do processo de urbanização egípcio. Não fala nada de urbanização egípcia. Faz apenas um comentário sobre a deusa egípcia Íris. Letra C. A implantação dos princípios fundamentais da democracia ateniense e do helenismo no Egito. Não, ele não fala da implantação do helenismo no Egito. Ele fala sobre a construção de uma nova cidade com influência dos helenos e dos egípcios. Letra D. A permanência da racionalidade urbana egípcia na organização das cidades do Império Helênico. Não, nós estamos falando de Império Macedônio, e que racionalidade ele vai herdar da filosofia, ele vai herdar do pensamento grego, não do pensamento egípcio. E letra E, o impacto da arquitetura e da religião dos egípcios na Grécia após as conquistas. Se a gente for analisar, a construção, ele fala na parte da Grécia, ou seja, ele fala que a Grécia vai ser referência de construção e que, em relação à religião, vai ter influência egípcia. Aqui ele coloca como a arquitetura dos egípcios, então também está errada. Próxima questão da UFSCar.
E muitos a Atenas, para a pátria de geração divina, reconduzi, vendidos que foram injustamente, o outro justamente, e outros por imperiosas obrigações, exilados e que nem mais a língua ática falam, de tantos lugares porque tinham errado. E outros que aqui mesmo, escravidão vergonhosa levavam, apavorados diante de seus caprichos dos senhores livres, estabelece. Se a gente for fazer uma análise aqui, ele fala sobre senhores livres e ele está fazendo uma observação sobre a escravidão e dos que foram expulsos. Esses aí seriam os escravos por dívidas. Então vamos lá. É, Aristóteles, em A Constituição de Atenas, refere-se a letra A, fim da tirania? Não fala nada sobre isso. Letra B, a lei que permitia ao injustiçado solicitar reparações. Não, nós também não vemos nada sobre isso. Letra C, a criação da lei que pune aqueles que conspiram contra a democracia. Sim, poderia ser essa opção, mas ele só faz um comentário sobre os que foram expulsos. Ele dá uma ênfase, ou seja, ele enfatiza a escravidão vergonhosa que levam por conta dos caprichos dos senhores livres. Letra D. A abolição da escravidão por dívida. Né? Ele fala sobre isso, né? Os escravos, senhores livres, faz essa analogia de escravidão e liberdade. Então, a alternativa correta, letra D. Letra E, instituição da bulé, não está relacionada com esse contexto. FUVEST. Para a gente poder encerrar aqui. O aparecimento da polis constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. As polis conhecerão as etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde o seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7 a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção. Por elo, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. De acordo com o texto, na antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento das polis foi, letra A, o declínio da oralidade, pois, em seu discurso, toda estratégia de comunicação era baseada na escrita e no uso de imagens. Não falou nada sobre declínio de oralidade, sobre a escrita, o uso de imagens ou algo do tipo. Letra B. O isolamento progressivo de seus membros, que prefeririam o convívio familiar às relações travadas nos espaços públicos. Na verdade, não. Se a gente for lembrar, foi instituída a mistoforia, que era para incentivar o ateniense a participar da política. Ou seja, a política tinha um peso muito grande para eles. Letra C. A manutenção das instituições políticas arcaicas que reproduziam, nela, o poder absoluto de origem divina do monarca. Na verdade, não, né? Em momento algum ele fala sobre a origem divina do monarca. Isso aqui a gente vai observar, talvez, com os egípcios, onde o faraó era visto como um deus, ou então lá no absolutismo, na Idade Média, que o monarca era visto realmente como alguém guiado por Deus. Letra D. A diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Na verdade, não. Ele fala a difícil construção de identidades culturais. Lembrando que eram várias ilhas que eram independentes uma das outras, mas ainda assim se identificavam como um todo porque compartilhavam da mesma língua, a mesma cultura, mesmos hábitos. Então, a letra D também está errada. Letra E. A constituição de espaços de expressão e discussão que ampliavam a divulgação das ações e ideias de seus membros. Sim, nós vimos, eu comentei agora há pouco, sobre a Ágora. Era uma praça circular onde todos participavam das decisões políticas, todos os cidadãos atenienses. Lembra disso? Então, a política era muito importante, a discussão e a expressão também. Alternativa correta, letra E. Beleza, pessoal. Então, nós encerramos por aqui o vídeo de hoje. Eu espero ter sido didático, né? É a primeira vez que eu faço algo desse tipo. Então deixe nos comentários se vocês gostaram ou não, o que pode ser melhorado. Eu tô me adaptando ainda, tá tudo na base da gambiarra aqui para iluminar, para segurar o celular. Lembrando sempre que a sua crítica deve ser construtiva, ou seja, ela deve ajudar quem quer mudar. Então, muito obrigado, deixe seu like aí, compartilha para poder dar uma força e tamo junto.